Eu tive fazendo uma visita essa semana passada em Rio Claro, um irmão que de vez em quando está aqui na igreja, não estou vendo ele hoje aqui de novo, e ele me disse uma coisa que eu dei até risada. Ele falou: pastor, eu já fui várias vezes no culto, fui várias vezes na igreja, mas nunca te vi pregando. Eu falei: não tem problema, tem pregadores lá para poder fazer doce. Amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês que dentro desses 12 anos que nós estamos aqui, como eu disse para vocês, um momento de muita alegria, poder estar aqui pregando, ministrando, mais um culto. E eu estava em casa antes de sair para cá, fazendo ali uma conta, 12 anos de ministério, uma ceia por mês. Então esta ceia que nós estamos hoje, é a ceia de número 144. Posso ouvir um amém? Então a ceia que nós estamos hoje, 12 anos de ceia, 12 anos de ministério, é a ceia de número 144. O que tem isso, pastor? Não tem nada a ver. Porque tem gente que gosta muito de numerologia, né? Então se nós formos para a Bíblia diz que vai ter lá os escolhidos, que são 144 mil e tal. Então a gente começa a viajar por esse lado, mas não é o nosso caso, não é o nosso objetivo. Então eu estou aqui falando isso para vocês, que é com muita alegria, com muito amor, que nós temos pastoreado, que nós temos nos colocado diante de Deus a cada deitar e a cada levantar, para que Deus venha nos dar graça, venha nos dar direção e venha nos dar o quê? Sabedoria e entendimento, para que nós possamos continuar ministrando, pregando a palavra do Senhor e abençoando a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Nesses 12 anos que nós estamos aqui, já passou muita gente por aqui, queridos. Bastante gente já passou por aqui. Por quê, pastor? Porque alguns vieram, chegaram no começo aqui no ministério juntamente conosco, ainda estão conosco. Alguns se mudaram da cidade, voltaram para Minas Gerais, foram para Mato Grosso, foram para Bahia. Enfim, várias e várias pessoas passaram por aqui. E tem alguns irmãos também, queridos, que passaram, estiveram, mas que hoje já não estão mais conosco aqui. E também eu estive pensando, analisando, Não quero aqui estar falando de morte nesta noite, mas quero falar de vida, porque esta mesa que está aqui posta diante de nós, ela não mostra a morte, mas ela mostra para nós vida. Ela mostra para nós a vitória que Jesus teve sobre a morte. Quem está me entendendo, diga amém. Mas passou aqui, queridos, nesses 12 anos, algumas pessoas conosco que já não estão mais conosco e estão com o Papai do céu. E muitas vezes, quando nós olhamos para isso às vezes nos chateia um pouquinho, isso muitas vezes nos deixa um pouco chateado quando se trata da gente falar desse assunto. Mas quando nós olhamos para esta mesa, nós podemos entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, também passou por esta terra, esteve conosco aqui, um dia morreu, amém? Mas depois de 3 dias, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, então significa que quando nós morremos, um dia, nós também ressuscitaremos com Cristo Jesus. Só quem está me entendendo, diga amém. E eu marquei aqui, queridos, o nome de algumas pessoas que já passaram conosco aqui nesta igreja e já não estão mais conosco aqui, mas estão com Jesus Cristo, estão com o Papai do céu. Se elas pudessem olhar para a terra, se elas pudessem nos verem aqui, alguns muito alegres, alguns muito felizes, alguns mais... Mas o importante é entender que pessoas passaram por aqui, serviram a Jesus Cristo aqui e hoje estão dos braços do Papai do céu. Amém, queridos? Nós temos nosso irmão João Batista, que era diácono nessa casa. Nós temos nosso irmão Zelino. Quem lembra do Zelino aí? Fala assim para mim ver, Zelino. Uma grande maioria, se você não estava aqui, não serviu com ele nesse ministério, mas você conheceu o Zelino, vendendo frango aos domingos aqui, trabalhando no nosso acampamento, fazendo ali comida para a gente, nos servindo, nos abençoando. Um grande homem de Deus que passou com a gente aqui. Nós temos também o nosso irmão que passou conosco aqui, que também é muito conhecido, meu amigo, meu irmão, e eu me lembro muito dele às vezes. E o nome dele é Arcílio Reis. Quem lembra do seu Arcílio aqui? Amém? Então, quando eu digo isso, queridos, não é para deixar a família triste, não é para que você chore, não. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque foram homens e mulheres que durante esses 12 anos que nós estamos servindo a Deus aqui, passaram por aqui, fizeram história e deixaram um nome muito abençoado nesta igreja.
Amém, queridos? Nós temos também a nossa irmã Judite, passou por aqui. Temos também a nossa irmã Luzia Fonseca. Algumas pessoas conhecem, outros não. Temos a nossa irmã que serviu há pouco tempo aqui junto conosco, mas é uma mulher que eu dispenso comentário, não quero nem falar muito. A nossa irmã Sueli Talani. Alguém conhece a Sueli Talani aí? Conheceu ela? Passou por aqui, nos serviu, nos ajudou, nos abençoou, ia para o acampamento, fazia comida, contava história para mim, dava risada comigo, entendeu? Então, são pessoas que passaram por aqui, queridos, e fizeram história. Nós temos também a nossa irmã Catarina. A Catarina era dona da pensão que tinha ali no Bom Sucesso, né? A Catarina, ela era campeã. Quando precisava de alguma coisa, arrecadar algumas coisas para as crianças, pastores, quando tinha que arrecadar caixa de bombom, alguma coisa, a Catarina era campeã. Chegava aqui com 10, 15 caixas de bombom. Não sei onde ela arrumava isso. Ela vinha para cá e trazia muitas coisas. Tem um outro grande guerreiro, meu amigo. Esse meu amigo eu servi com ele ainda quando nós éramos católicos. E depois ele veio para cá, fui pastor dele, tive o prazer de pastorear. O nosso irmão Nilson, né? Temos também a dona Lourdes, mãe da pastora Maria, que também mora hoje lá em Nova Odessa, né? Pastora Maria, pastor Adão estão lá, e a dona Lourdes também serviu um período juntamente conosco aqui. E eu também quero citar um nome aqui que, quando faleceu, não estava com a gente aqui no momento, estava de repente talvez em outra igreja, não sei onde que estava, a nossa irmã Ana Júlia. Então, queridos, foi várias e várias pessoas que passaram conosco aqui na igreja durante 12 anos. Pastor, então o senhor está fazendo nessa noite um culto de ação de graça a quem já morreu? Não, nós evangélicos, nós não fazemos isso. Mas nós podemos lembrar essas pessoas que serviram aqui conosco, que fizeram um excelente trabalho e merecem ser lembradas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, nesses 12 anos que Deus tem nos dado aqui nesse lugar, temos tido aqui muitas alegrias. Se eu for pedir para você que tem um testemunho, de repente levantar a sua mão, se você quiser vir aqui para dar um testemunho, eu tenho certeza que você tem testemunho para poder dar, mas é simplesmente para a gente poder entender que durante esses 12 anos que nós estamos aqui, a mão de Deus tem operado neste lugar. Amém, queridos? Responde amém, diga amém aí. Amém. A mão de Deus tem operado nesse lugar, amém, igreja? Amém. E a mão de Deus vai continuar operando. A mão de Deus, ela vai continuar operando nesse lugar. E tem um versículo bíblico, né, que eu gosto muito, e quando eu vi a foto, né, da mesa da ceia aqui, eu falei, olha, eu vou falar sobre isso. A corda de 3 canas é mais difícil de quebrar. O ano passado, nós ornamentamos aqui, né, no mês da festa. Esse mês, deixamos tudo muito bem clean, né, bem tranquilo. Não enfeitamos, não fizemos muitas coisas. Porque eu creio que nós estamos entendendo que não é um enfeite, não é aquilo que você coloca no telhado aí, no forro, não é aquilo, mas é aquilo que está no seu coração. É aquilo que está no seu coração. Mas então está representando aqui, ó, a corda de 3 canas ou a corda de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. E eu creio, queridos, eu acredito que estamos caminhando esses 12 anos pelos quais Deus tem nos dado a oportunidade para que nós possamos prosseguir pastoreando, prosseguir pregando a palavra de Deus, é porque esta igreja esteve unida em um só propósito, em um só objetivo. E esse é o nosso pensamento, esse é o desejo do nosso coração, que nós continuemos pregando a palavra do Senhor, e que mais e mais homens e mulheres de Deus venham fazer histórias aqui nesse lugar. Tá? Nós queremos lembrar de você, não somente quando você partir daqui, mas nós queremos lembrar de pessoas que também estão aqui, que fizeram história e fazem história, ainda estando vivos aqui. Eu me lembro, olhando daqui, eu vejo daqui, queridos, alguns jovens, alguns adolescentes, que estavam na barriga da mamãe, que nós participamos ali, vimos, né, o nascimento, apresentamos aqui na igreja, nós vimos crescer, não é isso, Tami? Não é isso? Tem do seu lado sentado uma mocinha aí, que nós vimos aqui, que chegava aqui numa cestinha, né? E hoje está do seu lado aí, uma mocinha. Temos o Pedro Arthur, nosso neto, que hoje está com 10 anos, a gente já pastoreava aqui, Pedro Arthur chegou depois. Então, só para você poder entender, que nesses 12 anos que nós estamos aqui, e o que eu digo não é para a nossa glória,
mas é para a total glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor, a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. E tem muitas histórias aqui, se nós fôssemos contar aqui, a gente ia, né? Talvez não pregássemos nem a palavra hoje. Iríamos aqui somente contar histórias de pessoas que vieram, que chegaram, que estiveram, que já passaram por aqui, né? Que mudaram para outro lugar, estão em outras cidades, mas eu tenho certeza que ainda se lembra de nós nos lembramos deles e vamos continuar orando, pedindo e clamando pela vida de cada uma dessas pessoas. Amém, queridos? Abra comigo então, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Só quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para... E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vós. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Versículo 25. Versículo 25. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Versículo 28. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Até aí, mas pode deixar a sua Bíblia aberta, se você assim preferir. Queridos, nesta passagem da palavra do Senhor, João, ali inspirado pelo poder de Deus, como nós sabemos, né, que a Bíblia foi inspirada por Deus, e os homens escreveram a palavra do Senhor. A Bíblia está nos ensinando e dizendo, Jesus ensinando que ele precisaria ir embora. Ele precisaria voltar para o Pai, mas ele iria enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E Jesus, ele faz questão de dizer que o Espírito Santo era igual a ele. Mesma autoridade, mesma patente e mesmo poder. Amém, queridos? Mas muitas vezes hoje, no nosso meio, na nossa correria, no nosso dia a dia, muitas vezes nas nossas lutas e nas nossas tribulações, nós nos perdemos um pouco. Na nossa luta e na nossa dificuldade, muitas vezes nós nos encontramos sem rumo e sem direção, e nós não sabemos para onde ir. Mas Jesus está dizendo que ele iria, né, que o Pai enviaria um outro que era igual a ele. Se o Espírito Santo, queridos, é igual, o mesmo poder, da mesma patente, vamos dizer assim, então nós já temos aqui na terra um outro Consolador, e é isso que ele disse. Então, quando eu e você estivermos perdidos, quando eu e você estivermos muitas vezes sem saber o que fazer, ou sem saber para onde ir, é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te ilumina, é Ele que te mostra o caminho e é Ele que te mostra a direção. Posso ouvir um amém? Então, quando nós olhamos, pastores, para a nossa igreja aqui, se é que eu posso dizer nossa igreja, porque na verdade a igreja, ela é de Cristo, mas esse endereço, esse local aqui, pelo qual nós estamos hoje. Então, queridos, eu quero hoje trazer um pouquinho para vocês a palavra do Senhor, mas trazer também para vocês esses 12 anos que nós passamos aqui. Como que foi o trabalhar? Como que foi esses 12 anos?
Então, quando nós olhamos para essa igreja hoje, cheia, do jeito que está aqui, né? Se o pastor Adão estivesse aqui, ele já ia me cutucar ali sentado, pastor, a igreja está bonita hoje, hein? Então, quando a gente olha, queridos, para um templo como esse, com um número de irmãos como esse, não é mérito meu como pastor, não é mérito da pastora Márcia como pastor, e também não é mérito desses homens aqui, o mérito é do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de falar no seu coração, falar no seu entendimento, para que você venha para cá para ouvir a palavra do Senhor. E quando eu digo para cá, não estou dizendo somente aqui não, para outras igrejas, porque o Espírito Santo ele não age só aqui no Novo Tempo. O Espírito Santo ele age onde tem corações que estão abertos, mentes abertas, para que ele possa o quê? Entrar e fazer o papel dele. O Espírito Santo tem terra fértil aqui nesta noite para poder habitar? Levanta a mão. O Espírito Santo pode agir na sua vida, o Espírito Santo pode entrar na sua casa, o Espírito Santo pode fazer o que quiser na tua vida. Querido, porque se ele puder fazer, se nós dermos esta abertura para que o Espírito Santo cumpra o papel pelo qual ele tem, muitos poucos problemas nós teremos dificuldade para poder resolver. Porque primeiro nós vamos entregar a Deus, primeiro nós vamos falar com o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, e muitas vezes nós ficamos perdidos. Para quem que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? É para o Espírito Santo. Eu já disse para vocês algumas vezes aqui, quando o negócio está difícil, está pegando, está só você e Deus na sua casa. Pega uma cadeira, coloca do lado do sofá, senta no sofá, bota uma cadeira e fala, Espírito Santo do Senhor, por favor, senta aqui. Fica comigo um pouquinho, conversa comigo um pouquinho, me ouve um pouquinho, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E pessoa gosta de conversar, tem pessoa que gosta de falar, queridos. Tem uns que falam até demais aí, não é, papito? Né? Tem uns que conversam demais, né? Tem uns que falam muito, mas tem uns caras que é gente boa. Então o Espírito Santo, ele é nosso amigo. O Espírito Santo, Jesus falando, eu vou, mas eu vou deixar um outro. Vocês não estão sozinhos. Repita comigo, vocês não estão sozinhos. Agora bate no peito. Eu não estou sozinho. Ei, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Porque o Espírito Santo, ele está conosco, queridos. Então, quando nós olhamos que 12 anos que ficou para trás, eu vou dizer para vocês, homem de Deus tem que falar a verdade, não tem? Então, eu vou falar a verdade para vocês. Se eu soubesse há 12 anos atrás, dia 23 de novembro de 2023, se eu soubesse que nós iríamos enfrentar todas as lutas e pelejas que nós passamos, por causa de vocês, por causa da igreja, eu teria corrido. Mas ainda bem que aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, Ele não mostra. Apenas Ele diz o seguinte, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É isso aí. Foi o que Ele fez com a gente. Sai desta casa, sai do meio desse povo aqui e vai para um lugar que eu vou mostrar. E nós confiamos na voz do Espírito Santo que falou conosco e estamos nós aqui hoje. Às vezes rimos, às vezes choramos de alegria, também às vezes choramos desesperado, achando que Deus não vai fazer, mas não, Deus sempre tem abençoado, Ele sempre tem honrado. E nós temos visto pessoas que entram aqui muitas vezes doentes, pessoas que entram com problema, desempregado, lutando e tal, e entram aqui, entenda que eu estou dizendo, quando eu digo aqui, é porque eu estou pregando aqui. Mas existem outras igrejas nessa cidade que são tão bênção quanto essa. Posso ouvir um amém? Então não estou aqui falando de uma placa, eu estou aqui falando de um Deus, de um ser abençoado, chamado Espírito Santo, que tem agido no meio do povo e que tem agido no meio da igreja. E nós não podemos, queridos, nos esquecermos disso. Não esqueça você sabe que Jesus, Ele deixou. Ele enviou alguém para me ajudar e também para te ajudar.
Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos uma dor, nós temos uma enfermidade, é muito mais fácil eu correr para a farmácia, eu procurar um médico, nada contra os médicos, viu? Beleza, eu acho bacana, muito bom. Você entendeu? Mas muitas vezes, queridos, nós não corremos primeiro para o joelho, nós corremos primeiro para a solução que... Quem está me entendendo, diga amém. Ai, queridos, que maravilha. Que bom seria se nós primeiro buscássemos o reino de Deus e a justiça dele. Porque depois as outras coisas, a Bíblia diz que ele acrescenta, que ele manda depois. Então tem muito, e assim, ó, o que eu vejo tem acontecido, muitas vezes nós, não são vocês, é conosco. Muitas vezes nós procuramos o remédio e médico e isso e aquilo, e muitas vezes a cura não chega. Mas muitas vezes Deus está querendo dizer para você, olha, o seguinte, não é físico, mas é espiritual. Aquilo que é físico, eles vão receitar alguma coisa, nós vamos tomar e vamos ficar zerado, bonitinho, tranquilo. Mas aquilo que é espiritual, a receita tem que vir lá do céu. A receita tem que vir do Papai do céu, assinado por ele, Doutor Jesus Cristo. Faça isso, beba isso, tome aquilo, mas é tudo espiritual. Então, queridos, nesses 12 anos nós estamos aqui, a gente já viu muito isso. A gente viu, nós participamos, nós oramos, nós buscamos. 144 ceia em 12 anos. Isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus. E eu creio que se Jesus não voltar antes, eu não sei quantos anos para frente nós vamos aí, mas eu creio que enquanto Jesus não voltar, a igreja de Cristo, eu e você, nós precisamos o quê? Estarmos preparados para fazermos a obra de Deus. Pastor, mas eu não tenho chamado para pregar, eu não tenho chamado para pastorear, eu não tenho chamado... Não, mas querido, tem muita coisa para você fazer aqui na igreja e também fora da igreja. Porque muitas vezes nós temos canalizado, pastores, vou virar para cá um pouquinho, nós temos canalizado a nossa energia para dentro de 4 paredes, mas eu disse alguns dias aqui, se não foi aqui, foi em outra igreja que eu preguei. A África do Sul, dentro de um ano lá, esqueci o nome do país lá. Em um ano, morreu 7.000 pessoas. Mas já faz não sei quantos anos que todo ano está morrendo 7.000 pessoas. 13 anos, 15 anos, não sei. Então já morreram mais de 100.000 pessoas lá. Por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Deus, queridos. Tem alguém morrendo aqui pela palavra do Senhor? Levanta a mão aí. Conhece algum parente seu que foi morto por causa da palavra de Jesus? Não, não foi. Nós estamos sendo aqui no Brasil ameaçados por pregarmos a palavra do Senhor? Não. Por enquanto. Por enquanto. Mas esta hora, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai chegar. Pastor, e como que nós vamos fazer então, pastor, quando chegar esse tempo, quando chegar essa hora? A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos conduzir, e é Ele que vai colocar as palavras na nossa boca. Aquilo que eu não souber responder, aquilo que eu não souber falar, o Espírito Santo vai nos capacitar. Pastor, eu estou sem palavras, Senhor, para poder orar, pastor, eu não estou conseguindo. A Bíblia diz que é só você ficar quietinho ali, que o Espírito Santo ele vai interceder por mim e por você junto a Deus, junto a Jesus. Ele vai interceder, queridos. Mas por que então que nos últimos tempos, nos últimos dias, a igreja está tão abatida? Por que então que nós hoje estamos muito apáticos? Eu não estava aqui semana passada, mas eu ouvi um pedacinho da pregação do pastor Pedro. Não consegui ouvir tudo. E ele fez uma pergunta: como que nós estamos nesses 12 anos que nós estamos aqui nesta igreja, que nós estamos aqui nesse lugar? Quando nós começamos há 12 anos atrás, nós começamos com no gás. Todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo trazer gente para cá, todo mundo querendo pregar, todo mundo querendo ministrar. Mas e hoje? O que você e eu, como que nós estamos servindo a Jesus Cristo hoje, nesse tempo? Como que nós estamos servindo a Jesus Cristo hoje? O que nós estamos fazendo? De que forma que nós estamos trabalhando? O que nós estamos pregando para as pessoas? Se é
que nós estamos ministrando, se é que nós estamos pregando para as outras pessoas, querido. Então, quando nós olhamos para esse ministério, 12 anos, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é? Mais é o quê? Cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais anos forem passando, quanto mais tempo de ministérios e mais anos nós estivermos aqui, a nossa responsabilidade, querido, ela vai aumentando, não vai diminuindo. A nossa responsabilidade, ela vai aumentando e ela não vai diminuindo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me preparo para o louvor, mais eu tenho responsabilidade de fazer da forma certa. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu não quero perguntar para você nesta noite de que maneira, de que forma que você está servindo ao Senhor. O que você tem feito durante esses 12 anos ou mais? O que nós temos feito? O que nós temos pregado? O que nós temos ensinado? E quando eu digo, querido, falando de 4 paredes, eu me lembro muito bem, pastores estão aí. Mateus, pastor Jô e o pastor Pedro Júnior agora. Vocês 3 foram líderes de jovens aqui. Vocês 3. Eu me lembro de um ano que foi feito aqui um seminário. Ficamos aqui, acho, durante 2 ou 3 dias. Teve alguém que veio ministrar sobre nós aqui. E no sábado ou sexta-feira de carnaval, se eu não me engano, nós saímos e nós fomos evangelizar no carnaval. Vocês se lembram disso? Nós fomos no carnaval evangelizar. Nós saímos dessas 4 paredes aqui, meus queridos, e nós fomos evangelizar fora das 4 paredes. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós saímos na rua. Eu fiquei admirado, impressionado. Jovens que estavam na igreja, que aqui dentro não abria nem a boca, meu querido. Aqui dentro dava que fazer para você arrancar da pessoa ali uma paz do Senhor. Mas quando chegou lá fora, eu vi jovens orando pelo pessoal que estava fazendo a limpeza. Eu vi muita gente daqui desta igreja, naquele tempo, naquele período, orando pelos policiais. Quando a gente chegava e falava, nós estamos da igreja e a gente queria orar por vocês. Tinha 3 policiais. Sabe o que eles fizeram, queridos? Sabe o que eles fizeram? Tiraram o cap da cabeça, colocaram no peito e falaram, pode sim orar por nós. Sabe o que é isso, meus amigos, meus amados irmãos? Isto é o poder e a graça e a presença do Espírito Santo. Mas espera aí, o Espírito Santo mudou, Márcio. O Espírito Santo não está mais na terra, ele não está mais no meio da igreja, não. O Espírito Santo ele reside, porque Jesus Cristo disse, ele vai descer. Eu vou subir para que ele possa descer. Então o Espírito Santo está aqui. E eu e você, nós temos uma responsabilidade de pregarmos e ministrarmos a palavra do Senhor. E naquele dia, então eu vi ali, alguns jovens, adolescentes foram lá, oraram pelos policiais. E depois, uma menina que ia dançar daquele jeito, você já sabe, em cima do carro alegórico. Chegou uma jovem aqui da igreja, chamou ela e falou, viu, vem cá. Eu preciso te dizer isso, isso e isso. Aqui não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Sabe o que aconteceu? Aquela menina voltou para casa e não subiu no carro alegórico para poder participar do carnaval. E ela disse, bem que a minha mãe me disse que não era para eu vir, não era para eu poder participar. Aqui não é o meu lugar. Mas ela teimou e foi. Quando chegou lá, o Espírito Santo deu no meio. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque 2026 está chegando. E talvez, somente talvez, 2026, eu creio em nome de Jesus que vai ser diferente. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para imaginar? Nós tirar um culto como esse aqui da igreja domingo à noite, não vamos cultuar aqui não. O culto domingo à noite vai ser lá na represa. Quem está me entendendo, diga amém aí. Nós precisamos voltar às nossas raízes, queridos, porque o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo. O Espírito Santo, ele continua abençoando, o Espírito Santo, ele continua dando direção.
O Espírito Santo continua dando graça para todos nós, queridos. Então a culpa não é do Espírito Santo, mas é minha e sua, que muitas vezes nós temos baixado a cabeça. E temos deixado de fazer aquilo que é para eu e você, para nós fazermos. Ah, pastor, mas é assim mesmo, as outras igrejas estão igual, mas e daí? Em qual igreja você está? De qual igreja você faz parte? E não estou falando de Novo Tempo, estou falando da igreja de Jesus Cristo. Nós pertencemos à igreja dele. E Jesus, ele continua. Aqui em João, versículo 14, 15, 16, ele continua ensinando, ele continua explicando e falando aquilo que ele quer que aconteça. De que maneira que nós podemos conseguir vencer todas as pelejas e todos os desafios. No capítulo 15 de João, se você pode abrir, senão vai ser colocado aqui no telão. No capítulo 15 de João, Jesus continua falando. E ele disse assim no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu o quê? Permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Nesses 12 anos, mais uma vez, quantas vezes eu vim para essa parte da palavra do Senhor e orava e pedia e clamava, mas eu entendi, e eu entendo até hoje e eu vou continuar entendendo, que para nós podermos vencer, para que nós possamos cumprir o propósito que Jesus tem para a nossa vida, nós precisamos estarmos ligados nele. Então, se você tem o Espírito Santo sobre a tua vida, e você está ligado na videira verdadeira, chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, você vai conseguir chegar. Porque, queridos, eu estou falando da igreja, porque é um projeto que Deus nos deu, mas qual é o seu projeto? O que Deus tem te dado? O que Deus tem falado no teu coração? O que Deus tem ministrado no seu coração? Tami, posso contar um... Posso contar? Lá atrás, no comecinho, a Tamires, hoje é empresária na cidade aí, né? É isso aí, é empresa, filha. É isso aí, é empresária. Ela trabalhava numa empresa. 12 anos de Novo Tempo. Olha só, esse Novo Tempo é uma bênção, né? E ela chegou um dia em mim e disse, pastor, eu tenho o desejo de tocar o meu próprio negócio. Mas para eu tocar, eu vou ter que parar, eu vou ter que sair da empresa que eu trabalho para poder começar o meu próprio negócio. O que o senhor acha? Falei, vai na fé que Deus é contigo. Orei para você, hein? Às madrugadas. Falei, vai na fé porque Deus é contigo. E ela confiou. Não somente em mim, na palavra, naquilo que eu disse para ela como pastor. Mas eu tenho certeza que ela já tinha a direção do Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo faz isso, Tamires. 11 anos, olha aí. 11 anos já faz. Hoje ela tem o negócio dela lá, né? O ateliê de unhas, não sei não como que chama, né? Salão. E às vezes ela não consegue ir em muitos lugares porque ela não vence as clientes que tem. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, queridos, muitas coisas, lógico que você vai ter que, mas muitas coisas, peça orientação, peça direção, peça oração. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, sinta o Espírito Santo falar no teu coração. Sinta a paz vinda do Espírito Santo, para que você possa fazer, para que você possa conduzir. Hoje ela faz o horário dela, o dia dela, não sei, porque eu não faço unha, graças a Deus, né?
Mas nem base você passa, pastor? Nem base eu não passo. Nem base eu não passo. Mas também não tem nada contra quem passa, viu, querido? Pode ficar à vontade aí. Não tô, viu? Pastor João, se você passa, fica tranquilo. Pode ficar em paz. Eu estou só dizendo. Né, queridos? Não tem nada contra, é de verdade, queridos. Né? Não adianta nada, né? Tem cara que não pinta a unha, não faz nada, mas... Só quem está me entendendo, diga amém. E eu não estou falando disso que vocês pensaram. Eu estou falando que tem cara que não faz unha, que não pinta unha, mas é desonesto, não ama Deus, não honra a esposa, não honra a casa, não honra a família. Então, às vezes, é melhor passar uma basezinha e honrar a família, honrar a Cristo, honrar a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que eu estou dizendo. Tem gente que já pensou outra coisa aí. Tá bom, queridos? E assim, a vida segue. E assim a vida vai passando, o tempo vai passando. Chegou há pouco tempo para a gente aqui a Gabi e o Gabriel. Hoje eu vou entregar todo mundo aqui. Não é isso, Gabriel? Deus tinha uma porta para abrir. E essa porta demorou um pouquinho para abrir. Mas quando Deus abriu, foi porção dobrada para a glória do nome de Jesus, não é isso? Então, queridos, olha, nós precisamos conversar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos primeiro ter o quê? Intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Precisamos estarmos o quê? Ligados na videira verdadeira, né? Porque a Bíblia diz muito bem que aquele que não estiver ligado na videira, não dá fruto. Mas tem muitas pessoas, espero que aqui hoje não, mas tem muitas pessoas, queridos, que até estão ligados na videira. Até estão ligados na videira, mas não estão produzindo. Quem está me entendendo, diga amém. Será que faz 12 anos que você está aqui ligado na videira de Cristo, que não é novo tempo? E você tem produzido ou não tem produzido? Nós precisamos produzir. Nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos produzir, nós precisamos fazer. Porque tem muita gente, mas muito mais do que esse povo que está hoje aqui, lá fora, precisando também da palavra de Deus. Precisando ouvir as coisas de Deus. E muitas vezes nós estamos fechados aqui. E não temos saído mais das 4 paredes para poder ministrar e para poder pregar a palavra do Senhor. Bom, tem gente que não consegue nem vir nos cultos todo domingo. Imagine sair daqui e poder pregar na rua. E não estou falando mal de ninguém. Eu, como pastor da igreja, posso exortar e eu preciso exortar essa igreja, queridos. Porque Jesus Cristo está voltando, tem gente que está morrendo por causa da palavra do Senhor. E aqui nós estamos bem tranquilos, belos, folgados. E nós temos feito muito pouco. Mas nós precisamos fazermos mais. Porque se você estiver ligado na videira verdadeira, mas se você não estiver produzindo, eu fiz isso ontem lá na casa da minha mãe. Passamos o dia com ela lá, tem a hortinha dela, tem uns pés de fruta lá. Sempre que eu vou para lá, eu procuro fazer alguma coisa para ajudar lá. Cheguei lá, tinha lá uns pés de laranja, alguns pés de jabuticaba. O pé de laranja tem uns brotos bem grandão que saem nele assim, e a gente chama de cavalo. Rapaz, é coisa linda, cresce mais do que tudo, mas não dá um fruto, não dá nada, só dá espinho. Quem está me entendendo, diga amém. Aí eu fui lá com um alicatezinho, ó, tuf, cortei. Se não produz, não pode estar ligado naquele pé de laranja ou no pé de limão, simplesmente absorvendo energia, mas não produzindo nada. Quem está me entendendo, diga amém. Tem cavalo nessa noite aqui? Não, tem não. Em nome de Jesus não tem não. Porque se você está ligado na videira verdadeira, produza. Produza. Flor, fruto, e todo fruto tem uma semente. Quem está me entendendo, diga amém. Todo fruto tem uma semente. Então, se alguém comer esse fruto que você fornece, que é a palavra de Deus, ele comeu o fruto, e o fruto que ele comer vai gerar o quê? Uma semente. E se ele planta essa semente, a igreja de Cristo na terra, ela é multiplicada. Então, nós precisamos o quê? Produzirmos flor primeiro, fruto, e depois, dentro do fruto que você produz, tem uma semente.
Então aquele que não produz fruto, também não produz semente. Só quem está me entendendo, diga amém. 2026 é tempo de produzir. Repita comigo, 2026 é tempo de produzir. Nós precisamos produzirmos em 2026, porque tem muita gente que fez plano. O pastor Edson falou aqui, o ano está chegando no final. Acho que é a última ceia do ano. Não, tem mais uma, pastor, que é em dezembro agora. Mais uma. Estamos chegando no final. O que você planejou? O que você projetou para esse ano de 2025 que você ainda não conseguiu fazer? Que ainda não deu tempo? Querido, o ano não acabou. Ainda dá tempo. Está perto para nós, né? Poxa vida, mas está chegando no final do ano, né? Mas para Deus que está no céu, para o Espírito Santo que habita no nosso meio, dá tempo do Espírito Santo ainda fazer muita coisa. E eu creio em nome de Jesus Cristo que nós ouviremos falar ainda aqui no meio desse povo de coisas que Deus ainda fez e fará ainda nesse ano. Agora você imagina o ano que vem. A nossa igreja, o nosso ministério, queridos, nós estamos vivendo, né, nesse ano, nós falamos um pouco disso no meio do ano. E 2025, para nós, é o ano dos improváveis. Fala comigo, improváveis. Deus, Ele ama trabalhar com pessoas improváveis. Deus, Ele ama trabalhar com pessoas improváveis, e esse ano nós fomos surpreendidos aqui na igreja com algumas pessoas que eram improváveis no ministério. Mas nós demos para ela uma responsabilidade, nós passamos para essa pessoa alguns afazeres, e elas têm feito, tem algumas pessoas, elas têm feito com tamanha excelência, que nós estamos ficando até, meu Deus, mas essa pessoa já estava aqui com a gente há muito tempo, e a gente não via, e a gente, quem está me entendendo, diga amém, queridos. Porque Deus, Ele gosta de pessoas improváveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, eu, pastor Pedro e pastora Márcia, nós éramos improváveis para poder estar pastoreando vocês. Aos olhos humanos, nós éramos improváveis estarmos aqui pastoreando uma igreja. Eu era improvável para ser um dia um cristão evangélico, improvável. Pensa num homem que ria de crente, pensa num homem que fazia piadinha de crente, era eu. E se alguém faz piadinha de crente hoje, eu estufo o bico já, não gosto não. Mas eu fazia. Então eu era um improvável. Eu era o último da fila que era para poder estar aqui. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque muitas vezes você está sentado aí no seu lugar e você se acha improvável de um dia poder estar aqui ministrando, de um dia poder estar aqui pregando a palavra do Senhor, de um dia poder estar sentado no lugar desses homens aqui, ou ensinando na escolinha, ou dando estudo bíblico, dando estudo aí para batismo. Talvez você se acha improvável, mas eu quero dizer para você que você não é improvável. Davi era improvável, mas a Bíblia diz hoje que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele era improvável. Aos olhos humanos, nada era para... Não, mas Deus pega aquele que ninguém acredita. Deus pega aquele que ninguém dá crédito nenhum e abençoa a vida dessa pessoa. Quem já se sentiu improvável aqui um dia? Faz assim para mim ver. Eu já me senti improvável, mas jamais que um dia eu vou ser pastor, eu vou pastorear. Não. Mas é esse tipo de gente que Deus quer. É esse tipo de coração que Jesus Cristo quer trabalhar. É nesse tipo de gente que o Espírito Santo de Deus quer capacitar. Então eu quero dizer para você, fica esperto aí, porque 2026 está chegando. E 2026 vai ser diferente. Nós vamos levantar dessas cadeiras, nós vamos sair dessas quatro paredes e nós vamos trabalhar um pouquinho mais para o Senhor Jesus, o Cristo, queridos. É isso aí, é isso aí. Então vamos em frente aqui, vamos caminhar um pouquinho, estamos encerrando. Os diáconos já podem se preparar aí para que nós possamos estar servindo a ceia do Senhor.
E falando em ser capacitado pelo Espírito Santo, tem duas outras passagens da Bíblia. Coloca para mim aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Eu já falei, a videira, isso eu já falei. Tá. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos lá. Já está aqui no telão. Vamos lá. Evangelho de Lucas, do 6 ao 9. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está, olha só, ocupando o quê? Essa palavra, ocupando o quê? Repita comigo: inutilmente. Inutilmente a terra. Próximo. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, ou esterco. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Queridos, só quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos estarmos ligados na videira verdadeira, porque nós não podemos ocupar a videira, mas também não podemos ocupar a terra como um peso morto, sem fazermos nada aqui. Nós precisamos produzir. Agora, o que é produzir para Deus? O que é produzir para Jesus? É produzir gente, é produzir almas, é produzir, é pregar, é falar da palavra dele. Sabe, queridos, é propagar a semente. Quem está me entendendo, diga amém. Então se preparem. Quero dizer de novo, 2026 está o quê? Está o quê? Chegando, repita comigo, chegando. 2026 está chegando. Amém? E tem uma outra, nós não vamos nem ler. Não vamos nem ler, mas você vai lembrar. Jesus caminhando, ele vê uma figueira cheia de folhas. Jesus vai naquela figueira para quê? Para procurar frutos nela. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, só tinha o quê? Só tinha folha. Toda bonita, toda bela. E Jesus amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira seca. Mas entende-se alguns estudiosos aí que aquele tempo não era tempo de figo. Mas então como que Jesus amaldiçoou aquela figueira se não era tempo de figo? Só para você poder entender. A figueira, quando ela dá figo, as folhas vêm junto. Então, se ela tinha folha, ela tinha que ter o quê? Figo. Ela tinha que ter figo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, que você, nesse ano de 2026, que começa logo mais, que nós estaremos entrando no 13º ano desse ministério, 13 anos. Amém? Que você não produza somente folhas, mas que você produza também frutos. E frutos a 100 por 1. Porque dentro do fruto que você produzir, também vai ter uma semente. E quando você plantar a semente que você mesmo produziu, a obra de Deus, ela vai crescer e vai alcançar muitas e muitas vidas aqui nesta cidade. Pessoas vão parar de usar droga, vão parar de se prostituir, vão parar de roubar, vão parar de matar, vão parar de se matar, de tirarem também a própria vida. Por quê? Porque você e eu, nós estaremos saindo das 4 paredes dessa igreja, estaremos pregando e ministrando a palavra do Senhor nos 4 cantos desta cidade, de Rio Claro, Cordeirópolis, aonde Deus nos mandar, nós iremos para poder pregar e ministrar a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Então aplaudo bem forte o nome do Senhor nesta noite, porque é para Ele todo louvor, é para Ele toda a honra e é para Ele toda a glória.